Então, boa noite, pessoal. Da aula passada ficou a questão 4, né, do teste seu conhecimento aqui. E ela diz o seguinte: duas barreiras de luz de segurança devem desativar o motor caso qualquer um dos feixes de luz forem interrompidos. Então, se a gente olhar o que é uma barreira de luz, né? Barreira de segurança, barreira de luz de segurança. Cortina de luz aqui. É isso aqui, né? Ela é dois feixes assim, né? Que ficam colocando luz, né? E se você passar a mão no meio, ela interrompe o funcionamento. Então eu tenho duas dessas. Imagina que tem uma de cada lado da máquina aqui. Aqui tem duas, por exemplo, tem uma vertical e uma horizontal. Qualquer uma das duas for interrompida, tem que desligar meu robô aqui para ele não acertar o nosso amigo aí. Como é que eu escrevo essa lógica? Alguém quer dar um palpite, hein? Coloca dois contatos normalmente fechados, um em sequência do outro. Que assim que um for... eles são normalmente fechados, né? Quando a barreira for acionada, vai abrir e vai impedir o funcionamento do motor. E a lógica... Quem foi que falou, por favor? É o Guilherme. Guilherme. A tua lógica tá certa, tá? A tua lógica tá perfeita. Então, segurança 1, segurança 2 e motor. Então, a lógica está perfeita, né? Se for acionada a primeira, ela desaciona o motor. Então, se for acionada a segunda, desaciona o motor. Então, teoricamente, a resposta seria essa aqui. Mas a resposta não é essa aqui. E aí vem uma questão importante. Vocês têm que pensar sempre nos dispositivos que vocês estão utilizando de aplicação. Eu coloquei isso de propósito porque isso é uma pegadinha que acontece muito na hora que vocês estão trabalhando em campo, tá? Por exemplo, todo dispositivo de segurança, emergência, botoeira de emergência, por exemplo, se a gente olhar ela, deixa eu ver se tem uma imagem bem grande aqui para eu ver o lado dela aqui. Aqui tem, ó, aqui eu consigo dar um zoom. Vocês estão vendo aqui que tem 1, 2 e o contato? Bem embaixo aqui. Que tipo de contato é esse aqui? Normalmente fechado. Normalmente fechado. Então a botoeira, ela já é normalmente fechado. O que isso significa? Que o sinal, quando estiver lá no CLP, ele vai estar chegando aqui. Entenderam a lógica? Então, por que uma botoeira de emergência sempre é do tipo normalmente fechado? Aqui a gente tem outra, né? Todo dispositivo de segurança, geralmente, ele é do tipo normalmente fechado. Porque é o seguinte, botoeira de emergência, deixa eu ver se tem num circuito aqui, como a botoeira de emergência instalada. A partida do motor, alguma coisa. Aqui, ó. Esse B01 relé térmico pode ser uma botoeira de emergência. O que acontece? Isso aqui está verificando se está ligado ou desligado. Como a botoeira de emergência ela é um dispositivo de segurança, ela sempre tem que estar o sinal chegando no nosso dispositivo de controle. Ou seja, do mesmo jeito a nossa cortina de luz de segurança, é a mesma coisa. O sinal da cortina de luz ele tem que estar chegando no nosso CLP. Então ele é um contato fechado que vem lá da cortina de luz. Então o que isso significa? O tempo inteiro a gente está verificando que tem um sinal aqui. Por que dispositivos de segurança são assim? Porque imagina se por algum motivo se rompe o fio da segurança, o fio da cortina de luz ou o fio da botoeira. Se isso se romper, a máquina não pode ligar, porque a segurança é mais importante do que todo o resto. Entenderam? Então aqui, como o sinal tem que estar chegando aqui, se eu colocar um contato fechado aqui e chegar um sinal, ele vai verificar que o sinal chegou aqui. Então ele vai desabilitar esse contato. Então esse contato aqui, numa aplicação com dispositivo de segurança,
ele é aberto. Por que ele é aberto? Porque numa situação normal, o sinal vai estar chegando aqui. Então, o motor está funcionando. No momento, porque lá na prática o contato é fechado. Então, não sei se vocês conseguiram entender a lógica. No momento que lá alguém passa a mão na cortina de luz, lá abre o contato, o sinal não chega mais até aqui. Então, abre o nosso controle aqui do motor. Então, vocês têm que tomar cuidado que não é simplesmente transpor a lógica. O Guilherme falou a lógica corretíssima. Qualquer um dos dois dispositivos, se desligar, se fossem ligar, mandar um sinal, né, para desligar aqui, teria que ser NF. Só que, o que é a situação normal? A situação normal é estar chegando um sinal aqui. Porque ele já é um dispositivo que lá dentro dele, ele tem um contato fechado. Então, essa foi uma pegadinha que eu coloquei para vocês tomarem muito cuidado. E porque às vezes vocês vão colocar assim, contato aqui normalmente fechado, aí tu coloca uma botoeira que também é normalmente fechada, né? Aí o normalmente fechado da botoeira com o contato normalmente fechado do CLP, um cancela o outro e acaba virando um contato aberto. E aí tu tem que tomar esse cuidado, que se o dispositivo que tu está utilizando já é contato fechado, aqui você deixa o contato aberto. Entendido ou ficou muito confuso? De forma alguma. Como o sinal vai estar sempre chegando no cartão do CLP, esses contatos aí vão estar sempre acionados, né, na lógica. Né? Isso. Então, eu entendi sim. Na verdade, foi até um esquecimento meu na hora de falar a lógica aí, mas bacana. E é legal porque se tu pensar assim, soltou o fio, o cabo que está ligado lá na entrada do CLP, isso é uma falha, né? A máquina não pode ligar. Então, se é um dispositivo de segurança, até o próprio cabo chegar lá, tá solto, vai ter que ser aberto aqui, porque daí não chega o sinal e não vai estar batendo. Ótimo, começamos muito bem. Então agora... Ei, professor. Beleza? Me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Então, só resumindo para ver se meu entendimento bateu. Chega na DI do CLP um sinal que vai comutar a saída e na lógica, através da lógica, claro, mas esses dois contatos na lógica são abertos. Isso, na lógica o contato é aberto. Porque o dispositivo que você conectou na entrada do CLP, ele já tem um contato fechado dentro dele, entendeu? Ele já está sempre chegando sinal ali. Então, vamos chamar o dispositivo, né? Ali seria, vamos chamar de hardware, seria fechado, mas na lógica se mantém aberto. É aberto e no funcionamento ele faz a comutação e fechando. Isso, exatamente. Ok, obrigado. E isso é coisa que tu só vai ver na prática, assim, né? Se você fizesse só a transposição, é contato fechado, coloca contato fechado aqui, isso é coisa que você vai sentindo na prática, né? Quando você estiver trabalhando com CLP. Muito bem. Então vamos agora para a nossa terceira aula aqui. Então já está aqui no Moodle. Então vocês têm aqui a aula 2, só vou abrir a aula 2 que vocês já devem ter visto. Quem não viu, só passar por cima. Aqui é só o contexto da automação, tem ela gravada no YouTube já, tá o link embaixo. Então é uma aula bem teórica de como é que funciona um processo, o que é um processo automatizado, o que é atuador, o que é CLP, qual que é a vantagem de usar. Aí uns CLPs, alguns modelos para vocês verem. Bem tranquilo. Vamos agora para a nossa aula 3 aqui. Então a nossa aula 3 está aqui. Essa fui eu que dei uma adaptada. Então tá. Hoje a gente vai ver um pouco das ligações e de qual que é o princípio de funcionamento do CLP. Pessoal, se eu estiver indo muito devagar, eu só queria lembrar que é um curso de introdução a CLP, tá? Então sempre tem numa turma de automação, é bem normal, o pessoal que já trabalha com automação e o pessoal que nunca viu isso na vida. Então eu tenho que sempre ir devagar para que todos sejam abrangidos pela matéria. Então vamos lá. Então o objetivo da aula é entender os tipos de CLP, o funcionamento e entender como é que os módulos de entradas e saídas dele, né? Então o que é? A ABNT diz que um CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais. Isso aqui é bem importante, hardware e software.
A Siemens, por exemplo, que é a fabricante mais famosa aí de CLP, ela faz o hardware e o software, né? O software para você programar é o Step 7, que está dentro do TIA Portal, hoje em dia é um programa só, né? Para programar CLP. Enquanto que outras fabricantes, o hardware e o software não são juntos, né? Outras fabricantes, ela separa isso. Hoje em dia, existe uma iniciativa que é bem legal, que isso é coisa avançada mesmo, que é a CodeSys. Não sei se vocês já ouviram falar CodeSys. O que é o CodeSys? O CodeSys é como se fosse um Android para CLP. Como assim? O Android é uma plataforma que é comum para o Motorola, é comum para o Samsung, só que daí o Samsung faz a versão dele e adapta o Android. A CodeSys é a mesma coisa, só que para CLP. Então, estão começando a surgir no mercado um monte de CLP de umas marcas que ninguém conhece, assim, mas que são baseados em CodeSys, a programação deles. Um que tem aqui no Brasil é... Aí é... Agora eu esqueci o nome. Mastertool IEXE. Esse aqui. Mastertool, que é da Altus. Isso, da Altus, né? Esse é baseado em CodeSys. Já trabalhei com Mastertool. Que legal. Então, ó, ele é baseado em CodeSys. Então, o que é isso? CodeSys é um Android. Alguém programa a ferramenta que faz programar o CLP. Então, a Altus, ela não desenvolve o software de programação dela. Ela até adapta o CodeSys. Então, isso é uma coisa bem nova. Isso facilita muito, porque você não precisa se preocupar com o hardware que você está utilizando. Você só se preocupa com o software, que é o CodeSys, e a CodeSys que vai lá e se preocupa, tem que funcionar em tal CLP e tal. Então, isso é uma iniciativa bem bacana. Até a Schneider já tem a nova versão lá do software da Schneider, esqueci o nome, Exostructure Machine, alguma coisa assim. Eu conheci o representante da Altus lá no Pará, na siderúrgica. Certo. Stanislau, o nome dele. Bacana. E isso é legal porque empresas pequenas, tipo a Altus, conseguem competir com a Siemens, né? Se você olhar um CLP da Siemens, é uma facada, né? Então você consegue pegar um CLP mais barato e entrar no mercado também. Então é uma iniciativa muito legal. Se vocês quiserem, dá para até instalar o CodeSys, ele é bem pesadinho assim, a versão nativa dele, e programar dentro do CodeSys. Também dá para fazer isso. Mas não tem necessidade agora para o nosso curso. A gente não precisa fazer essas coisas que ocupam muito processamento. Então, certo. Então, a função do CLP nada mais é do que controlar o processo e facilitar a modificação, né? O nome disso é flexibilização. Então, em vez de eu ter que passar lá todos os cabos de novo, né, eu só pego e mudo o programa e deixo o mesmo cabeamento. Então, lembrando um pouquinho, né, a entrada vem pelos sensores, que podem ter vários dispositivos. Deixa eu fazer assim mesmo. Vários dispositivos que... vou colocar em tela cheia, que daí fica melhor. Isso. Vários dispositivos com fenômenos diferentes que funcionam o sensor. Então, tem sensor que funciona de maneira diferente. Tem sensor capacitivo, tem sensor indutivo, de proximidade. Então, eles funcionam com fenômenos físicos diferentes. Mas são sensores de proximidade, por exemplo. Aí manda para um CLP, o CLP manda para uma saída, que daí tem um monte de coisa. Lâmpada, motor, contator, relé. E aí... isso tenta modificar a nossa planta, o nosso processo. Aí tu mede de novo, vê se está bom ainda, e assim funciona o ciclo. Até dei o exemplo na primeira aula de um ar-condicionado, né? O ar-condicionado, basicamente, é isso que ele está fazendo. Então, existem dois modelos básicos de CLP. Os compactos e o modular. E aí tem os espertos que fazem os compactos e modular junto, né? Por exemplo, o S7200, que foi um muito vendido, ele é compacto e modular ao mesmo tempo. Então, dá para ter esse modelo também. Então, o compacto, a gente diz que ele possui todos os componentes num CLP só. O modular, você compra os módulos separados, né? Já vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui. Então, inclusive, tu compra a CPU separada da alimentação, que é separada das entradas. Então, cada coisinha que vai lá no trilho DIN do nosso rack,
vem separado, tu tem que comprar separado, enquanto que o compacto vem tudo junto. Então a família Siemens, né, vamos falar logo da Siemens, que é a maior fabricante, tem várias famílias aí. Então a família S7400 e a S7300, o S7300 já está bem velhinho, coitado, eles são completamente modulares. Tu compra então cada parte aqui deles separado conforme você precisa utilizar na tua aplicação na indústria, né? Aí tem o compacto, que é o S7200, só que ele é muito esperto, porque além dele já ter umas entradas e algumas saídas e um espaço para pôr um cartão, por exemplo, de saída analógica ou de comunicação Modbus, qualquer coisa tu pode conectar aqui, ele ainda tem espaço para você conectar coisas à esquerda e à direita dele. Então ele é um compacto, mas ainda dá para conectar módulos de expansão dele. E o mais, eu já vou falar do logo, o mais atual hoje em dia é o S7500, né? Essa é o último lançamento da Siemens. E é um CLP que já vem com uma IHM integrada e com uma rede sem fio integrada nele. E ele também tem vários modelos. Tem um modelo que já é compacto aqui com alguns cartões e tem um modelo completamente modular. Eu nunca vi um S7500, espero um dia ter a oportunidade de ver. Até agora, os únicos que eu trabalhei foi o Logo e o 1200. O Logo já é um outro nicho do mercado, porque é para aplicações pequenas. Então, você precisa fazer uma máquina pequena, você pode instalar um Logo e até mesmo programar ele, eu sei que é difícil, pela própria interface que ele tem aqui na frente. E isso é muito legal porque você pode deixar essa interface programada para fazer algumas receitas, por exemplo. Se você quer mudar 2 receitas de alguma coisa em alguma máquina, o usuário pode até mesmo interagir aqui. Então é para aplicações de uma máquina, alguma coisa só, a gente usa o Logo, quando é aplicação pequena. Um Logo é baratinho, né? Um Logo ele custa aí na faixa dos R$800, que para o ramo de automação é barato, né? Por exemplo, um S7 1500, dependendo da CPU que você pega dele, ele facilmente chega a R$20.000, né? Então esse aqui custar 800 é muito barato. Próximo fabricante, a Rockwell Allen-Bradley, né? Então a Rockwell Allen-Bradley, elas se fundiram, elas eram empresas diferentes e se fundiram em uma só. Não me lembro quando foi isso, mas hoje em dia eles também têm a família deles aí e eles também têm os modulares aqui e os compactos, né? Também é uma família de modular. Próximo fabricante é a Schneider, então. Quem não conhece os Modcon, né? Aqui, as famílias mais novas da Schneider são esses pretinhos aqui. Dos modulares, geralmente vem nessa cor vermelha e branca, mas antigamente a Schneider só tinha CLP branco, que ficava amarelo com o tempo. Era bem engraçado. Mas ainda tem, eles ainda fabricam. Importante ressaltar que aqui dá para ver bem, ó, que tem uma porta de comunicação internet, tem uma outra porta aqui serial, né? E aqui tem as entradas e saídas e ainda um espaço para pôr um cartão. Então isso aqui é bem compactozinho. Isso aqui deve ser o 221 ou o 241. Tá com cara de ser o 241 esse aqui, da Schneider. Essa marca aqui, ela no Brasil ela está começando a crescer agora, a Beckhoff. Mas na Europa ela é uma das mais utilizadas há anos já. Essa marca ela é bem engraçada porque ela não gosta de chamar os produtos dela de CLP. Ela gosta de chamar de computador industrial. Por que ela fala isso? Porque se tu olhar aqui tem até umas portas que a gente vê em computador aqui, né? USB e coisas assim. Mas é um CLP, tá? A Beckhoff, ela é parceira da Microsoft. A Microsoft desenvolveu um sistema para a Beckhoff, então é como se eu brinco que Beckhoff roda o Windows, mas não é verdade, tá, pessoal? Mas eles rodam um sistema que se integra muito bem com a Microsoft. Então quem usa a solução da Microsoft e usar Beckhoff é muito fácil de integrar as coisas, né? E a nossa fabricante brasileira aqui, né? A WEG. A WEG também tem uma parte de automação, né? Tem os TPW e o Click. O Click é o equivalente ao Logo lá, né? Até eu não sei, eu acho que eles têm a mesma idade, ou o Click é um pouquinho mais velho. E o sistema... A WEG é a melhor, pessoal, a WEG. A WEG é melhor? Eu não vou comer no prato, não vou cuspir no prato que eu como, né?
A VEG ela tem as particularidades dela, as bibliotecas não são tão prontas, né? Quem abrir o programa da VEG assim vai ver que para programar as bibliotecas, enquanto é um quadradinho na da Siemens, assim, a VEG tu tem que montar um monte de coisa assim até setar e funcionar. Mas funciona também, tá? Atende a maior parte dos automação simples assim, dá para fazer com VEG. Até avançado. TPW03 saiu de linha agora, né? Na verdade. Qual que é o próximo? Esse slide aqui é Eu antigo. tenho 4, que eu creio que vai sair de linha também. Aí tem o PLC 300, tem o 500 também. Que eu Essa acho que é o foto 500, tá. eu acho que é o mais recente, o 500. A HM também aí já saiu de linha, creio. Já tem umas IHM bem mais novas. Então é VEG, como é que é? O nome? PLC? Tem o 500. PLC 500 e tem o 300. Agora eles vêm nesse azulzinho da VEG, é Já verdade. tem boatos que até o 500 vai sair de linha e vai lançar outro aí, mas eu não tenho certeza não, então não considero essa que vai sair de linha agora não. Ótimo, então vou atualizar os slides para a próxima turma aí, que a O que VEG. vai sair de linha mesmo, que já me confirmaram, né? Lá dentro é o... Já inversou, né? O CFW500. Aham. Que massa, então. Então já estamos sabendo aqui. Então, VEG, nunca mais mexi com VEG, então nem sei como é que tá o software dela. Se tá do mesmo jeito que era. Sempre foi só Siemens e Schneider, ultimamente. Mas beleza. Então essas são as fabricantes. Eu vou ter que atualizar esse slide aí, tá com os slide velho. Então, lembrando de novo dessa imagem, né? O que tem no CLP? Tem que ter comunicação, tem que ter alimentação, tem que ter entrada, tem que ter saída. Dentro da CPU é onde ele vai interpretar a programação, o processador que vai fazer isso, acessando as memórias. Uma coisa que ninguém fala para vocês, que na verdade no CLP tudo é memória, tá? Eu falo aqui, uma entrada digital. A entrada digital do CLP é uma memória. A saída física aqui, que eu ligo para um sinal digital ou uma saída analógica, é tudo memória. É tudo um lugar da memória que o CLP ele está acessando sempre. Então, para que você precisa? Fonte de alimentação, né? Isso é bem importante porque todo CLP ele funciona diferente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas cada CLP, quando tu compra, ele tem uma alimentação diferente. E tem até, às vezes, tu compra a CPU sem alimentação. Aí tu tem que comprar a fonte DIN separada. Mas, por exemplo, na Siemens é bem fácil de ver. Deixa eu ver se eu voltar para a foto da Siemens aqui. Não vai dar para ver. Deixa eu abrir aqui. Quando você pega um CLP da Siemens aqui, por exemplo, Siemens S7 1200, AC, DC, aqui, imagens. Deixa eu ver se tem uma imagem grande aqui. Ferramenta. Não. Ferramentas, tamanho grande aqui. Isso aí. Então ele vem escrito aqui. Deixa eu ver se consigo abrir essa imagem. Do CPU na frente aqui. Melhor, acho que eu vou conseguir abrir essa aqui. Aí não adianta. Aqui, ó, DC, 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 né? Esse aqui tá todo DC, DC, DC. O que significa isso? DC, DC, DC. O que significa AC, DC, relé? AC é o tipo da alimentação. Então, é alimentação em corrente alternada. DC é o tipo da entrada. Então, as entradas aqui são de corrente contínua. E relé é as saídas, se são saídas a relé ou saída transistorizada. Eu já vou falar isso mais para frente. Ou seja, esse CLP, se ele for desse tipo, AC/DC relé, você pode ligar ele numa rede 220 ou 127. Agora, um CLP, se for DC, 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 tu já não pode fazer isso. E olha só que legal, a caixinha é a mesma. Então não se deixe enganar que vai mudar alguma coisa no CLP. Não vai mudar nada. O CLP é igual. Só vai mudar o que está escrito lá na frente dele.
Então, o DC, você tem que alimentar ele com 24 volts, geralmente em corrente contínua, né? Então, bem fácil de se confundir na hora de comprar e pior ainda na hora de ligar e queimar um CLP, né? Queimar a fonte do CLP interno. Vamos para frente. Então, fonte de alimentação tem no padrão do trilho DIN e nesse outro padrão aqui, chaveada, que você parafusa dentro de um painel. A CPU, ou unidade de processamento, né? Ela que é a responsável por funcionar toda a lógica do CLP. Aqui essas velocidades eu acho que já tem bem mais alto hoje em dia, tá? Então, o que é velocidade clock? É quantas instruções ele consegue fazer por segundo. Então aqui se a gente olhar 30 MHz, mega, não sei se vocês sabem, mas significa milhão, né? Giga é bilhão, mega é milhão. Então 30 milhões de instruções por segundo, hertz é ciclos por segundo. Então o CLP consegue, daquelas instruções que tu coloca, ler uma entrada, ativar uma saída, ele consegue fazer 30 milhões, de 4 a 30 milhões de instruções por segundo. Então quando você coloca duas linhas aqui numa lógica em ladder, por exemplo, deixa eu colocar uma linha nova aqui, isso aqui. Essas duas linhas, elas acontecem ao mesmo tempo? Não. Uma acontece primeiro que a outra, mas o CLP é tão rápido que dá a impressão que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não está acontecendo ao mesmo tempo. E isso é bem importante para não se confundir na hora de programar. A próxima parte, então, memória, né? Então, a memória é onde é gravado todo o funcionamento do CLP. Ele contém tudo do CLP. Aqui ele tem o programa principal, ele tem os estados das entradas, os estados das saídas e as rotinas de verificação de segurança do CLP. Então o CLP tem um monte de rotina que a gente nem sabe que existe, mas que ele faz o seguinte: se o CLP travar, o que eu faço? Se o CLP, uma variável ficar presa num loop infinito, o que eu faço? Ele tem vários programas para tomar decisões e voltar o CLP a funcionar. E essa é a diferença. Não sei se vocês sabem, mas dá para fazer um CLP com Arduinozinho. Existe projeto aqui, ó, CLP com Arduino. Então aqui você compra isso aqui e aí você faz um CLP com Arduino. Que legal! Qual que é a diferença? Isso aqui é barato? É barato. Vamos ver no Mercado Livre aqui quanto é que é esse negocinho aqui. Ó, 200 pila você tem um CLP. Qual que é a diferença de um Siemens para um Arduinozinho? Tudo que a Siemens investe para o CLP continuar funcionando, não importa o que aconteça, né? E para ser fácil de programar, fácil de mudar. Então esse CLPzinho de 200 pila aqui não é confiável. Agora, a Siemens cobra 2.000, 5.000 num CLP, é porque ele é confiável. É para ficar rodando dias e dias e dias sem parar lá na nossa fábrica, né? E a memória também, ela que permite a comunicação entre o CLP e a terminal de programação. Então, quando você está alterando lá variáveis, você está alterando a memória do nosso CLP. Tem várias memórias aqui. Tem a memória do programa monitor. Então, vocês vão ver, ó, tem a memória de programa. Qual que é a diferença? Essa memória do programa monitor aqui, eu até vou abrir uma imagem aqui que vai ficar mais fácil de ver. PLC Memory Structure. Acho que é assim. Fica mais fácil entender o que é cada memória. Não tem uma imagem boa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, essa é a melhor imagem. Tem pena que está em inglês. Abrir imagem, uma nova guia. Eita. Então, o que é uma memória do CLP? A memória nada mais é do que uma tabela, galera. Imagina que você tem uma tabela assim das coisas da tua casa. Então você acorda de manhã e olha, a geladeira está ligada. Então tu anota na memória a geladeira ligada. Então a saída que liga a geladeira está ligada. A luz está desligada. Então a luz 1 está desligada. Então tu está o tempo inteiro anotando no teu CLP onde é que estão as coisas. Só que no CLP não estão só as memórias das entradas e das saídas, que é chamado das memórias de dado aqui, ó, data table, as memórias de dado. Tem as memórias do usuário, que é o programa, e tem também as memórias de funcionamento do próprio CLP. Então, essa memória aqui que ele fala aqui,
memória de programa monitor, é o que o CLP utiliza para ele poder funcionar. Isso tem no computador também, tá? No celular também tem essa memória de programa monitor, que é assim, quando tu compra o celular pronto, é o que ele já vem para ele poder funcionar. E é por isso que quando tu compra um celular de 128 GB, tu abre lá a memória para tu usar o seu celular, na verdade só tem às vezes 100 GB, 28 GB não tem mais. Aí tu pensa, fui ludibriado. Não, é que 28 GB é só para o celular poder funcionar que ele ocupa da memória. O resto daí é para você usar. A memória de programa, daí sim, é um espaço lá daquela tabela onde você pode colocar instruções dentro. Essa aqui, o usuário que faz, e ela tem vários tipos aqui, ó. Ela tem RAM, EPROM e Flash. RAM, quando tu desliga o CLP, a memória RAM, ela perde os dados. Então, se tu desligar o CLP, você perde o que tinha dentro da memória RAM. EPROM e Flash não perde. Flash é a mesma memória que é utilizada nos pendrives, tá? Então, o dado lá do nosso programa, por exemplo, a instrução lá lógica, verificar se a entrada digital 1 está ligada. Essa instrução vai estar dentro da memória EPROM e da Flash. Agora, o valor da entrada, se está ligado ou desligado, vai estar dentro da memória RAM. E daí, por exemplo, se tu desligar o CLP e depois ligar de novo, ele vai ter que ir lá conferir de novo se a entrada está ligada ou desligada. Mas a lógica que você escreveu com aquilo não precisa fazer de novo. Memória de dados, então. É a que armazena os dados do programa dos usuários, então valores de temporizadores, computadores, senhas de acesso, código de erro. Ela é do tipo RAM, pode ser utilizado como bateria para reter os dados. Então, todo CLP tem uma luzinha de bateria e às vezes aquela luzinha fica acesa numa luz vermelha porque ele está com a bateria fraca ou a bateria vai acabar ou já acabou. E aí isso significa que essas coisas que deveriam ficar retidas vão sumir da memória do CLP. Módulos de entradas e saídas. Então, na parte de cima, geralmente, de um CLP, né, a gente tem as entradas e na parte de baixo as saídas. A menos aqueles que... Agora eu estava olhando ali o PLC 500 ali, que o amigo me falou. Ele não é em cima, né? Ele é do lado aqui. Interessante. Nunca cruzei com desses aqui. Então as entradas são na vertical aqui mesmo. Mas, de maneira geral, é em cima e embaixo, entrada em cima, saída embaixo, né? O que é importante aqui? Elas podem ser digitais ou analógicos. Qual que é a diferença de digital e analógico? Digital é 0 ou 1, ligado ou desligado. Analógico é um valor, né? Um valor entre 0 e 250, 0 e 1024, qualquer coisa assim. A saída, depois a gente vai ver os tipos de saída, né? Mas podem ser do tipo triac, relé ou MOSFET, né? E a gente vai ver a diferença de cada uma desses tipos de saída. Então, quais são os modos de funcionamento? Então, o CLP ele tem 3 modos de funcionamento. Ou ele está em stop, ou ele está em RAM, ou ele está em prog. Alguns CLPs, o prog e o stop é o mesmo, tá? Noutros, não. Vamos ver o que é. Stop, o programa não está sendo executado. Simples assim. Você programou ele, mas não está sendo executado. E às vezes é o mesmo... Ele está disponível para ser programado só quando está em stop. A maioria dos CLPs novos, eles aceitam você mudar o programa dele com ele em RAM ainda, com ele rodando. Então RAM é rodando, RAM é correr em inglês, stop é parar. Mas não são todos. Então eu coloco aqui ó. Alguns CLPs só podem ser programados em stop, outros aceitam algumas alterações em RAM. Aqui eu coloquei uma coisa engraçada aqui, ó. Quando você muda um programa com o CLP em RAM, você tem que saber o que você está fazendo. Principalmente se você estiver lá na obra, né? E está tudo ligado no CLP. E aí você muda lá alguma coisa e muda a lógica. E agora uma coisa que era para acionar num momento que não deveria ter sido acionado, é acionada e você destrói algum bem material ou pior ainda, pode machucar alguém. Então eu digo assim, quando você for programar em RAM numa obra, lembrem dessa frase aqui, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E tem outra coisa também, por que existe isso? Porque às vezes uma linha de produção não pode parar, né?
Então, às vezes é pior ainda se você parar o CLP, porque daí você está perdendo dinheiro, né? Então tem que sempre pensar assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se eu posso parar a linha de produção, é um poder muito grande que eu tenho que ser muito responsável. Se eu posso machucar alguém, porque eu estou modificando enquanto estou programando, também tem que pensar nisso. Então esses são os 3 estados do CLP. Então como é que funciona o ciclo de varredura? Então, quando a gente fala que o CLP está fazendo um scan, ele está fazendo uma varredura. Lembra que eu falei aquelas 30 milhões de instruções por segundo? É cada uma dessas coisas que ele faz aqui dentro do programa lá. Então, quando tu liga o CLP, ele vai ler as entradas, ele vai olhar a lógica, vai atualizar as saídas, aí outras funções de atualização de valores, de comunicação, etc. E aí ele volta para a leitura de entradas, vai executar a tua lógica, vai atualizar as saídas, de novo fazer as outras funções, e ele vai ficar nesse ciclo eterno. Enquanto ele estiver em RAM, ele vai tentar executar esse ciclo. Por isso que eu digo que as coisas parecem que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque é muito rápido, mas não estão, tá? Num computador é a mesma coisa. Parece que eu estou ouvindo música e jogando e clicando e vendo filme ao mesmo tempo, mas não tá. É que tudo acontece tão rápido num computador que dá a impressão para a gente que é ao mesmo tempo. Os computadores hoje têm clock de 5 GHz, que são 5 bilhões de instruções por segundo. Então imagina o que eles não podem fazer ao mesmo tempo, não, um atrás do outro, né? Que dão a impressão que dá ao mesmo tempo. Só que no computador ainda tem outra diferença, que eles têm mais de um núcleo, o processador, e daí realmente ao mesmo tempo, 2 coisas sendo processadas paralelamente. Então, uma definição bem simples, mas muito importante. Quando eu estou mandando do computador pro CLP, a gente diz que é um download. Quando eu estou mandando do CLP pro computador, a gente diz que é upload. Então, programei o CLP, download. Peguei o programa que estava dentro do CLP, é upload. Isso é uma coisa muito legal do CLP. Porque Arduino não dá para fazer isso. Então, quando você faz aquele CLPzinho lá de Arduino que eu mostrei antes, você não tem essa capacidade de ler o programa que está lá dentro e puxar para o computador. Então, isso é uma coisa muito legal dos CLPs, que você pode, claro, se tiver permissão. Todo programa de CLP você pode colocar lá um modo seguro, né? Todo programa fabricante tem isso, que daí ele não deixa tu puxar o programa. E isso tem que ser assim, porque muita coisa na indústria é segredo, né? Não querem que alguém descubra, como é que você faz a melhor, sei lá, Nutella, a receita da Nutella. Como é que é feita a receita da Nutella num CLP? Não sei. Não posso liberar isso para outra pessoa saber. Então você não pode puxar. E também por questões de, se o cara puxar o programa, achar que sabe o que está fazendo, vai lá, modifica e manda de volta. Não, você pode bloquear isso. Mas você também tem a opção de trazer. Então, download pro CLP, upload pro computador. Então, nas entradas e saídas, a gente tem esses módulos, né? E eles têm basicamente 3 funções. Isolar eletricamente. Então, isso é muito importante, porque quando queimar alguma coisa, queima só a entrada, não queima o CLP inteiro. Isso é muito importante, tá? É bem difícil um CLP queimar, porque as entradas e as saídas são isoladas. Como é que funciona essa isolação elétrica? É com um dispositivo chamado optoacoplador. É um chipzinho bem pequenininho. Optoacoplador. Mas como é que esse danadinho aqui, que é minúsculo aqui, faz com que um CLP não queime, né? Porque dentro dele, eu coloquei optocoupler insight, vamos ver se tem aqui. Dentro dele tem isso aqui. Olha só que maravilha. Tem um LED e um receptor, né? Aqui eles abriram é um LED e um receptor. Ou seja, nunca a eletricidade passa de um lado para outro. O que passa é luz, por isso que é optoacoplador. Então, se queimar alguma coisa de um lado, do outro lado não vai passar eletricidade, porque essa parte branca aqui é uma resina isolante. Ela deixa passar a luz, mas não deixa passar a eletricidade. Então é desse jeito que a gente consegue, aqui tem mais um esquema como é que é feito, que a gente consegue
que não queime as entradas de um CLP. Quer dizer, queima só o optoacoplador, tem que ir lá trocar um módulo de entrada, mas não queima o teu CLP inteiro, né? E também eles fazem, outra coisa importante das entradas e saídas é converter sinais analógicos em digitais e sinais digitais em analógicos, porque todo processamento dentro de um CLP é digital, não existe processamento analógico, tá? Então, um rádio, por exemplo, um rádio antigamente ele era analógico, mas hoje em dia tudo é digital, então a gente tem que converter as coisas que são analógicas para digital e as coisas e depois de novo converter do digital para o analógico, e isso tem dentro do CLP também. Aqui tem algumas coisas ligadas, aqui tem um inversor de frequência, contator, né? Aqui uma sirene, sinalizadores, sensor de proximidade, botoeira, mais sensor de proximidade e uma chave aqui. Então, os módulos de entrada e saídas. Tem o analógico, o digital e os especiais, né? O módulo digital é simples. É todo equipamento que tem dois estados lógicos bem distinguíveis aqui, ligado e desligado, né? Eu posso ter mais do que dois estados lógicos? Já me pediram isso. Pode sim. Só que o CLP na entrada digital, ele só interpreta dois. Mas eu poderia ter, por exemplo, três estados lógicos, poderia ter tipo 0, meio e 1, poderia. Só que a gente não faz isso porque a maioria das aplicações só se usa ligado ou desligado. Então, lógica binária. Corrente alternada, os níveis de tensão mais utilizados, então, na indústria são 12, 24, corrente contínua, perdão, 12, 24 e 48, e corrente alternada 110 e 220, né? 110 também pode ser 127, tá, pessoal? Então aqui, várias coisas que podem ser ligadas nas entradas digitais. Então, botoeira, botão cogumelo com retenção e bastante fim de curso a gente utiliza também, chave de 3 posição. E daí saídas digitais, contator, sirene, sinaleiro. O módulo digital, aqui tem uma terminologia que é bem legal a gente saber. Ele pode ser do tipo, as entradas podem ser do tipo source ou sync, né? Ou tipo N e tipo P. Source, tentem lembrar como uma torneira, e sync em inglês é literalmente ralo, tá? É pia, ralo de pia. O que isso significa? Ou a energia vem para a tua entrada, e esse é o tipo P, que é o mais comum, o sensor também tem isso, que é assim, na tua entrada, a energia do teu barramento, você tem que ligar o positivo, e vem o positivo, passa pelo teu sensor lá, e aí o sinal positivo vem na tua entrada. Então é como se a energia, a gente diz que sempre vai do positivo para o negativo, né? Então é como se estivesse entrando energia nas entradas do teu CLP. Isso aqui é o que a gente fala de tipo P ralo, ou seja, o CLP vira um ralo para onde entra toda a energia, né? Já no tipo N, é o contrário. O CLP, você coloca no comum o CLP e ele funciona como uma torneira. Ele manda energia para todos os dispositivos de entrada. É a lógica inversa. Funciona também. Nunca vi CLP do tipo N, tá? Pode ser que exista. E sensor do tipo N. Normalmente, na indústria, o padrão é sensor e CLP do tipo P. O sinal chega até o CLP, certo? Mas existe os dois tipos, só para vocês saberem. E aí as saídas. As saídas é transistor, MOSFET é um tipo de transistor, tá? A triac ou a relé. O transistor serve para sinais de corrente contínua. Ele tem uma velocidade de chaveamento muito alta. Ele pode ser, de novo, do tipo PNP ou NPN, ou seja, lógica positiva, PNP, e NPN é lógica negativa, né? Então, quando a gente compra lá um CLP da Siemens DC, 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 o DC final significa que a saída é a transistor. Qual que é a desvantagem?
Você não pode colocar cargas muito altas, né? Então você tem que fazer às vezes umas interfaces com as cargas que você quer acionar, mas ele chaveia muito rápido, ele consegue fazer uma comunicação muito rápida. O TRIAC, você consegue acionar cargas em corrente alternada, com alta velocidade também, mas não com tanta corrente alta. Tem um limite, todo fabricante tem que abrir o manual, tem um limite de corrente que cada saída consegue oferecer. Se você tentar puxar mais corrente do que isso, tu vai queimar o módulo de saída do teu CLP. Já o relé, ele funciona da seguinte maneira, o que queima é o relé, então é a capacidade de corrente do relé. Eles são mais lentos para chavear, eles funcionam tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, então tanto faz, né? Só que por eles ficar batendo um contato mecânico de verdade dentro, esse contato mecânico vai se desgastando e ele tem uma menor vida útil. Mas ele também aguenta um pouco mais de corrente do que os a transistor e a TRIAC. Então esse é o tipo de saída. Então se for a saída lá, Siemens de novo, DC-DC RL, Relay, vai ser desse tipo aqui que você tem na saída. Então você sabe que se tu quiser colocar alguma coisa lá que precisa ficar chaveando o tempo inteiro, não é uma boa ideia comprar esse tipo de CLP. Melhor comprar esse ou esse aqui, dependendo. Se tu quer chavear uma coisa em corrente contínua ou uma coisa em corrente alternada. Então, esse aqui é um exemplo, né? O Clique 2, antiguinho já. Ele tem entrada tipo P. Então o neutro é comum e você coloca o sinal positivo em todos. Ele tem apenas entradas e saídas digitais e aqui as saídas são do tipo relé. Aqui, ó, colocou relay aqui. E a alimentação, aqui a gente consegue ver que tu pode colocar de 100 a 240 volts em corrente alternada. E coloca aqui o fase e o neutro, né? Então só para a gente conhecer um CLP como é que é. Como é que ficaria a ligação num esquema elétrico, né? Então aqui a gente pega, aqui tem um fusível, né? Eu puxo um barramento aqui e aí o sinal entra aqui em qualquer entrada que ele colocou na entrada 2 do CLP. O comum aqui, ele é o negativo da minha fonte de alimentação, né? Ah, isso aqui é no logo, perdão, estava falando do clique. E aqui você coloca a alimentação positiva da minha linha. Na saída, aqui ele está acionando provavelmente uma carga em corrente alternada. Você coloca aqui o negativo e o positivo, e quem fecha é o CLP. Geralmente a gente fecha com o negativo, tá? Mas tanto faz. Se eu quisesse colocar aqui, também ia funcionar, ia interromper do mesmo jeito, antes ou depois da carga, né? Então, módulos analógicos. O que é sinais analógicos? Então, temperatura, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de tipos de temperatura, né? Como é que funciona? Eu meço lá a minha temperatura, com o meu termopar lá, e aí, essa temperatura ela pode variar em qualquer faixa, pode ir lá de 0 graus a infinitos graus, né? Claro que vai derreter o equipamento, se for para infinitos graus. Aí eu tenho um transdutor que converte isso para uma grandeza elétrica, que vai em miliamperes, então. E aí, o conversor analógico digital que tem dentro do CLP transforma isso num número digital, formados de 1 e zeros, onde a CPU consegue interpretar. Ou seja, a CPU não consegue interpretar valores de correntes, né? Nem valores de tensão. Ela consegue interpretar 1 e 0. Então tem que estar isso codificado para a CPU conseguir interpretar. Então, assume infinitos valores dentro de uma faixa. O que isso quer dizer? Entre 0 e 10, tem quantos números? Ah, tenho 10, beleza. Entre 0 e 1, eu tenho quantos números? Infinitos, porque eu posso ter o meio, posso ter um terço. Então, infinitos valores dentro de uma faixa. E aí eu posso usar níveis de tensão ou corrente para representar isso. Os mais comuns de tensão vão de 1 a 5 volts, ou de 0 a 5 volts, ou de menos 10 até mais 10 volts, ou de 0 a 10 volts. Esses são os níveis de tensão mais comuns no nosso módulo analógico. De corrente, tem o famoso sinal de 4 até 20 mA, ou de 0 até 20 mA, ou de menos 20 a mais 20 mA. Então aqui, termopar, sensor de pressão, sensor de fluxo. Todo sensor que faz um número, né? Ele é do tipo analógico.
que não faz só ligado e desligado. Saída analógica, então, válvula proporcional. O que é uma válvula proporcional? Ela não está ligada só, ligado, aberta ou fechada. Ela está meio aberta, 1/4 aberta, 1/6 aberta, né? Então, ela é proporcional ao sinal que eu mando para ela. E um inversor de frequência, também. A velocidade do meu motor de indução trifásico é proporcional ao sinal de tensão que eu mando na entrada analógica aqui do inversor de frequência, né? Então, aqui uma diferença. Qual que é a diferença do sinal de tensão e do sinal de corrente analógico, né? O sinal de tensão mais barato, só que a distância entre o cabo que vai do CLP até o equipamento que você quer ligar lá tem que ser pequena. E eles são muito suscetíveis a distúrbio na rede. Ou seja, um motor de indução, quando tu liga ele gera um campo magnético que vai gerar uma tensão ao redor dele. Se tiver um cabo de sinal passando perto do motor, geralmente você pode ter uma perturbação lá, um ruído, e isso vai estragar a tua comunicação entre o CLP e o dispositivo que você quer ligar. Então, geralmente, sinal analógico a gente manda em sinal de corrente, ele tem uma estabilidade maior, ele tem uma distância maior e eles são menos suscetíveis a distúrbio na rede. E aí, como eu falei, para entrar o sinal analógico tem que ser convertido para digital, para sair o sinal digital tem que ser convertido para analógico, né? E isso a gente vai ver com mais calma mais para frente. E os outros módulos, né? São os módulos específicos para alguma coisa. Então, não tenho eu quero um módulo lá para ler só PT100, que é um sensor de temperatura, né? Platina 100. Então, você compra um módulo só para esse aqui. Quero um módulo de comunicação de rede. Meu CLP não comunica em Modbus. Compro um módulo Modbus e conecto do lado dele. E por aí vai. Então, terminal de programação é o software que a gente usa para programar. É nele que a gente faz o programa do usuário, modifica as instruções, verifica o funcionamento do hardware, do software do CLP e faz uma cópia do programa do usuário no nosso computador. E IHM, que é outro conceito importante, é a interface que a gente se comunica com o processo, com o CLP. Então o CLP em si, ele não tem uma interface, fora o logo e o clique, né? E agora o 1500 também, ele não tem uma IHM. Você tem o CLP, aí ou você comunica por ele por um cabo, ou você faz um programa numa IHM que acessa as variáveis do CLP e mostra elas e consegue modificar elas. Então IHM significa interface homem-máquina. Quando se for escolher um CLP, então, essas coisas que você precisa se perguntar. Quantas saídas e entradas vou precisar? Vou precisar expandir ou não isso? Quantos níveis de tensão no sistema? Eu preciso usar a saída relé porque eu quero atuar em contatora de 110 ou 220 volts? Ou eu tenho disponível contador de 24 volts corrente contínua? Tem que sempre se perguntar isso. Vou precisar comunicar com uma IHM? Então, a saída do meu CLP tem que ter lá a mesma comunicação que eu vou falar com a IHM. Vou utilizar servomotor ou motor de passo? Aí eu preciso de um módulo, de um drive de servomotor especial, né? E aí eu tenho que ser capaz de me comunicar com isso. Vou ter controle de temperatura? Vou me conectar em rede ou vou só programar ali e ele vai ficar isolado numa máquina? Então são todas questões importantes na hora de escolher qual CLP você vai comprar. Então aqui agora a gente tem um exercício, né? Que a gente pode estar fazendo e a gente vai tentar fazer no CAD Simo. A programação dele. Eu confesso que vai ser uma novidade para mim mesmo, porque eu estava utilizando sempre o software do Simac, agora vamos ver se dá com o Tia Portal. Vou ter que tentar aprender a usar o CAD Simo aqui. Mas vamos fazer junto, para a gente aprender a utilizar o CAD Simo, porque eu sei que dá para fazer nele essa aplicação. Então vamos abrir. Como é que eu uso o CAD Simo? Lá no nosso Moodle,
temos o curso aqui. No final, aqui embaixo, já deixei os materiais auxiliares. Ah, não, tá no início. É diferente aqui. Onde é que eu deixei o CAD-Simo? Na primeira aula, né? Tá aqui, ó. CAD-Simo é o nosso simulador que a gente vai estar utilizando, então. Você clica nesse arquivinho aqui. Ele vai começar a baixar. É um arquivo bem pequenininho. Aí você abre lá na pasta. E uma coisa bem importante. Para funcionar, tu tem que extrair essa pasta aqui, né? Então eu vou vir aqui e clicar com o botão direito nessa pasta e vou em extrair tudo. Senão ele não funciona. Se tu tentar abrir só um, ele não funciona. Aí tu extrai. Aí sim, agora você tem uma outra pasta aqui que é uma pasta de verdade com o teu programinha. Aí você abre ele e é esse arquivo, CAD-Simo 4.0. Aí ele vai pedir uma senha, que ele mesmo dá a senha aqui, ó, 4962. E aí aqui a gente pode montar o nosso diagrama elétrico e simular ele. Se vocês virem aqui em cima, tem um quadrado chamado I/O, Input Output. Se você clicar ali, tem aqui CLP, olha só, tem até o 1500 aqui já. Que loucura, hein? Então tem o CLP aqui, ó. Tem o logo, módulo, tem o logo da Siemens, tem o 1200 aqui, sem as capinhas dele aqui. Então vamos tentar fazer uma ligação aqui com o nosso da CLP logozinho aqui. Vamos ver qual que é a aplicação. Antes disso, alguém tentou baixar aí o programa e ver se funciona ou não? Eu baixei faz uns dias já, desde a primeira aula. Aham. Então, Eu já havia feito algumas matérias aí da faculdade com o CAD-Simo, já estou habituado com ele. Ah, tá. Então tu vai me ajudar aqui, que eu não estou habituado com ele. Eu preciso saber aqui, eu preciso colocar ligação elétrica ou ele já interpreta que já tem a ligação elétrica feita de alimentação? Ou eu preciso alimentar ele? Na verdade, na parte de CLP a gente não tinha mexido, a gente mexe mais com particionamento apenas. Então, eu não vou saber te responder isso aí. Certo, então tá bom. Porque eu sei Você que... você tem que instalar as vias, os cabos, né? O que seriam as conexões de terminações, terminais, saídas, tudo tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que, como se eu fosse ligar ele na rede mesmo. Isso. Então tá. Então já não vou pegar o logo, porque o logo eu conheço mais o 1500 do que o logo aqui. O 1200 aqui. Então peguei o 1200. Vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem ver o CLP aqui? Positivo. Então, aqui nós temos um CLP que é alimentado em tensão alternada. As entradas dele são em corrente contínua e as saídas em relé. Então vamos tentar implementar essa lógica aqui. Então vamos lá. Eu sei que aqui em cima eu alimento com a fase e o neutro e o terra, né? Aqui tem um aterramento também. Então vamos puxar isso aí. Na primeira símbolo aqui, a gente vai puxar os barramentos. Então vou puxar um linha, neutro e terra. Já vou deixar aqui em cima. Agora quero ver se ele aceita. Se ele aceita puxar os fios até a entrada aqui. Onde é que será que é a entrada? Onde é que ele interpreta que está conectado aqui? Boa pergunta. Será que eu tenho que colocar até no parafusinho, né? Mas eu já coloquei um material aqui para auxiliar a gente. Onde é que está o Moodle? O Moodle aqui. Que é o tutorialzinho. Deixa eu ver se ele tem aqui. Acho que ele não fala de CLP, né? Acho que não. Ele não fala de CLP. Não tem problema, quem sabe faz ao vivo, né? Vou voltar para o meu CAD-Simo. Depois eu testo aqui. Vamos tentar acionar uma lâmpada aqui, aí a gente já sabe se funciona ou não. Então eu vou vir aqui e pegar
Olha, tem lâmpadazinha 3D agora, cara. Que interessante. Esse botão, botoeira, LED. Olha só. Então vou colocar um sinaleiro aqui do lado. Como é que eu vou acionar então? Nesse 1L da Siemens aqui, você vem com o que vai ser comum a todas as outras saídas aqui, né? Se eu não estou enganado. Então eu vou puxar outra alimentação aqui, fase neutro. Vou colocar aqui assim. E aí, pode ser fase neutro, pode ser, como é relé, eu posso fazer com positivo, com corrente alternada ou corrente contínua. Vou fazer que esse aqui é uma sinaleira 220 ou 110, tanto faz. Aí eu vou puxar um cabo aqui até a minha entrada aqui, que cara, eu não sei aonde que ele vai interpretar. É isso que eu tô com medo. Que tá conectado no CLP ou não. Mas seria puxar, ó. Isso aqui tá com cara que não vai dar boa, hein? Não vai dar boa. Leia as entradas, leia as saídas. Ler, escrever. Tipo de imagem. Imagem 3D. Ah, aqui dá pra ver bem agora. Ah, melhor. Então aqui tá com a tampinha dele na frente, mas aqui dá pra ver onde é que vai conectar. Então o primeiro aqui é o L, se a gente quiser ver, é só clicar 2 vezes nele aqui. Ele sem tampinha é aqui, ó. Ah, agora sim. Se eu deixar a imagem 3D dele aqui, aí eu consigo ligar a minha linha aqui, beleza? Agora da minha saída 1 aqui, eu vou ligar o meu sinalizador. Que coisa horrível. Deixa eu dar um desfazer aqui. Vim um pouquinho antes. Muito bem. E aí o neutro vai encontrar a saída. Certo. Então, tá alimentado o meu CLP, não coloquei nada na entrada, só liguei uma saída aqui. Vamos ver se eu consigo programar ele agora. Então, onde é que fica o bloco de lógica dele? Função, nome PLC. Atuadores, eu sei que tem um bloquinho aqui de CLP de ladder, graph set. Aqui que tá as coisas de ladder. Eu acho que tu monta do lado aqui um barramento de linguagem ladder e vincula. Vamos testar isso. Certo seria usar o Factorio. Vamos colocar uma bobina de saída aqui, um contato de entrada, isso aí, e aí eu coloco o nome que está lá no CLP. Eu acho que ele interpreta isso aqui como sendo minha lógica. Vamos testar. Aí vamos conectar aqui, conectar aqui, conectar aqui, conectar aqui, muito bem. Então vamos descobrir. Essa aqui é a entrada, não é a entrada U, a entrada do CLP ali. Será que ele entende se eu colocar aqui porcentagem
e não quero usar uma entrada, eu quero usar um first scan aqui. Volta lá. Pronto. Isso aí. Só tem que vincular a saída aqui. Deixa eu ver. Imagem 2D. É a 0.0, DQA 0. Como é que será que eu tenho que escrever? Aqui para ele vincular, que é isso aqui que está rodando dentro do CLP. Ó, aparentemente funcionou. Pelo menos a conexão elétrica aqui, ó. Eu só preciso dar o mesmo nome. Será que eu escrevo DQA.0? Vamos testar. Porque normalmente é porcentagem Q0.0. Vamos ver se ele vincula lá. Não, não vinculou. Ah, mas ele tá piscando aí. Ah, é que é só um pulso, tá certo. Desculpa, pessoal, é só um pulso. Vou colocar direto aqui. Só uma saída. Vamos ver. Ah, ele tá funcionando aqui. A gente tem a bobina saindo, só que o que está acontecendo? Ele não consegue entender o simulador, que ó, a alimentação eu sei que está certo, que ele acendeu a luz do CLP, né? Só que ele não consegue entender que essa saída aqui foi acionada, porque ela não está acendendo. Então eu tenho que ver como é que é o jeito que eu escrevo aqui, que ele vincula lá. Vamos tentar com o jeito padrão, que é Q0.0. Aí. Vamos ver se ele vai entender agora. Também não está entendendo. Então é isso que eu vou ter que descobrir, pessoal. Vou ter que aprender esse cara aqui para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma videoaula como é que faz isso aqui e vou deixar disponível no Moodle, porque agora eu também não sei como é que faz, para a gente poder fazer esse exercício utilizando o Simu Relay. Mas pelo menos já vimos que ligar ele está ligado, que ele está em RAM aqui, só tem que aprender a vincular. Então eu prometo deixar isso aí para vocês funcionando.